Agora sim, mais um dia, estamos ao vivo aqui. Bem-vindo ao nosso canal de conversa direta, Papo de Vendedor aqui. Vanderlei Souza contigo às 6 da manhã, falando sobre vendas, como aumentar as vendas dos lucros da sua empresa sem brigar por preço. Esse é o nosso objetivo aqui no canal. E hoje eu vou falar para você aqui sobre os tipos de vendas, condições. Existem várias formas de fazer venda e eu quero falar para você os tipos de venda e aqui eu acredito que é a mais lucrativa para você aplicar na sua empresa, para você empresário, para você vendedor utilizar aí na sua empresa. Então vamos lá. Por que tem diferença entre tipos de vendas? O primeiro ponto é o nível de consciência do seu cliente, né? Então, quanto mais o seu cliente sabe do seu produto, quanto mais ele sabe do seu serviço, mais consciente ele está, mais presente ele está, essa venda ela vai ser mais consultiva. E eu vou te falar por que, tem um tipo de venda, e eu acredito na venda consultiva, ela é a mais lucrativa. Mas antes de eu te falar o porquê que ela é mais lucrativa, então vamos lá. Nível de consciência. Tem aquele cliente que sabe da sua empresa, conhece, sabe que você vende o produto e sabe que você, ou o serviço, sabe que você entrega com confiabilidade, entrega um ótimo serviço. Então, esse cliente está plenamente conhecedor. Tem outro tipo de cliente que ele conhece do produto, mas ele não conhece a sua empresa. Tá? Então, ele sabe que existe um serviço que faça isso, mas ele não sabe que a sua empresa especificamente faz. Então ele conhece o produto. E tem um outro tipo de cliente, um terceiro, que ele conhece do problema que ele tem, mas ele não sabe ainda que tem uma solução e muito menos que você é a solução possível para ele. Então ele está aqui zerado de nível de consciência em relação à sua empresa, ao seu serviço. E tem um quarto que ele nem sabe que tem problema ainda. Então, muito menos que existe uma solução e que você é a empresa que poderia resolver o problema. Então, quanto mais distante do nível de consciência esse cliente está, pensando numa régua, né? Então, vou pegar até, tem aqui uma reguinha do lado aqui, vou pegar para você. Então, pensando numa reguinha aqui, ó, tem o total consciente que está nessa ponta e tem o total inconsciente que está nessa ponta aqui. O cara que nem sabe que tem um problema e aqui o cara que sabe que tem um problema, que existe uma solução que a sua empresa entrega e que é uma ótima solução para ele. E por que eu estou te falando desses níveis de consciência? Os níveis de consciência vai dizer como o seu marketing tem que trabalhar, perdão, como o seu marketing tem que trabalhar para atrair esse cliente. Se o cliente nem sabe ainda que tem um problema, a sua comunicação vai ser diferente. Então a sua forma de vender vai ser diferente. E aqui que entra os tipos de venda que eu estou te falando. A venda transacional, a venda que ela é efetivada em transação, ela é muito conhecida no meio do varejo, né? Então o cliente está totalmente consciente e o investimento que ele vai fazer normalmente não é tão alto. Então ele não tem muita consideração a fazer. Ele entra na primeira loja e compra. Vou te dar um exemplo. Quando isso acontece. Um exemplo de quando isso acontece é um chiclete, por exemplo, uma pipoca. Vamos aí pensar que um travesseiro não é algo que a pessoa fica ali 3, 4, 5 meses para decidir o que ela vai comprar ou não. Ela já está ali, já sabe onde que tem, já sabe o que, que é e vai buscar. Olá, Carol, bom dia. E vai buscar essa questão aí do entendimento da decisão de compra pelo nível de consciência que ela tem. Um outro tipo de venda aqui, né, que ela é muito legal, bom dia, Carol, que ela é diferente da transacional. A transacional ela remete a dinheiro, a transação ali, tem a venda de relacionamento. E qual que é a venda de relacionamento? Tem uma que é muito comum no nosso dia a dia. O seu cabeleireiro, por exemplo, é uma venda de relacionamento. Você está ali com ele. Normalmente as pessoas não trocam de cabeleireiro assim tão fácil, né? O seu funileiro não se troca tão fácil assim. Você já tem ali uma questão, seu advogado, você tem uma questão emocional, um vínculo emocional muito forte. E mesmo que ele não seja o mais especialista,
pelo vínculo emocional você está com ele. Então, é uma venda de relacionamento. E tem uma terceira venda, que aí sim é a venda que eu acredito aqui, que é a venda consultiva. Onde você, vendedor, você, empresário, se posiciona como especialista naquele assunto. Eu, por exemplo, sou especialista em vendas. Eu conheço a Carol aí, especialista em pessoas, né? Tem gente que é especialista, tem a Elisandra, que é especialista em carreira. Tem o Valdo, que é um advogado nosso amigo aqui, que ele é especialista em negociação de dívidas. Então, existem especialistas. Então, o especialista ele vai te conduzir durante o processo de compra. E o especialista consegue entender em qual etapa de consciência que você está, em qual nível de consciência que você tem, que você está. Ele mapeia isso facilmente e depois disso ele te direciona qual caminho que você tem que seguir para tomar a decisão de compra. Então, aqui sim você tem uma participação ativa do vendedor. E quanto maior for a participação ativa do vendedor, maior, obviamente, vai ser a sua lucratividade. Por quê? Porque quando a gente está falando com especialistas, o posicionamento na cabeça da pessoa é: ele deve cobrar mais caro, porque ele conhece muito sobre esse serviço, então ele já sabe que você vai cobrar mais caro. Ele já sabe que você está participando para ajudá-lo e você consegue identificar os problemas que ele vai ter no futuro, no médio e no longo prazo, porque você trata desses desafios todos os dias na sua empresa. Você vai conseguir mostrar para ele quais são os possíveis obstáculos que ele vai ter no caminho para resolver o problema, quais são alguns aceleradores que ele pode utilizar para resolver esse problema mais rápido. Então, quando você tem um estrategista, um especialista junto contigo, dentro da matéria, dentro daquela oportunidade que está sendo tratada, você tem muito maior segurança. E a gente só faz negócio com quem a gente confia. Para confiar precisa ter segurança. Então, o primeiro passo para gerar negócio é confiança. Confiança. Antes da confiança, você precisa de visibilidade, a pessoa precisa saber que você existe. Aí, confiança, e depois da confiança, você vai gerar oportunidades. Dentro das oportunidades, você gera a negociação e fecha aí as vendas. Então, tem um processo a ser seguido e esse processo está ligado ao nível de consciência e como o seu marketing está trabalhando. Então, você precisa de um marketing ativo nos 4 níveis que eu falei para você de clientes. Então, você precisa de um marketing ativo para mostrar para as pessoas que ela tem problemas que você pode resolver. Então você pode fazer aqui, por exemplo, se você tem uma clínica aí com vários doutores trabalhando lá dentro. Então tem aquela pessoa que sabe que está acima do peso e que quer emagrecer. É um tipo de comunicação. Tem aquela pessoa que não sabe ainda que está acima do peso. É outro tipo de comunicação. Então você vai tratar ela pelos sintomas, né? Então, se você se sente cansado, se você se sente com indisposição, se você se sente aqui, vamos falar assim, com palpitações, tal, se você perdeu o controle, se você está com desânimo, talvez possa ser aí a questão de peso, né? Você precisa dar uma olhada aí como que está a sua questão do seu IMC, vem entender com a gente sobre isso. Então, nível de conhecimento zero, você vai trazer para a sua base. A pessoa que já conhece a sua empresa, já sabe o que você faz sobre, né, sobre os resultados que você tem aí de emagrecimento. Então você vai mostrar estudo de caso, como a fulana, como o Beltrano emagreceu 10 quilos em 3 meses com o nosso acompanhamento. Ali você já está na ponta final, então você vai mostrar estudos de casos que comprovam o que você faz, porque a pessoa já está procurando e sabe do que você quer. O nível de consciência também acontece dentro da pesquisa do Google, né? O Google, a pessoa está plenamente consciente do problema. Então lá no Google você vai digitar, né, como emagrecer com saúde, como emagrecer com segurança, como emagrecer mais rápido e assim por aí vai, dentro das políticas de cada uma das ferramentas. Mas aqui o nível de consciência já está claro,
você já sabe que esse cliente vai ter um processo mais curto. Então, o nível de consciência também do cliente traz nisso, do processo de vendas mais rápido. Se o processo de vendas é mais rápido, ele tende a ser mais lucrativo, certo? E lógico, sempre a participação do vendedor é fundamental. Perdão, estou com a minha garganta meio puxando. Fundamental para que você saiba os próximos passos e desenhar o funil de vendas para cada um desses clientes. Sempre praticando a venda consultiva, a venda onde que o vendedor aparece como um profissional que vai ajudar a pessoa a tomar decisões que são boas para ela dentro do nosso ponto de vista aqui com os nossos produtos e nossos serviços. Muitas vezes a decisão que é boa para o seu cliente, boa até para você, vai ser não comprar o seu serviço. E eu vou te dizer um exemplo aqui. Se você atrai um cliente, por exemplo, se é uma academia, e você atrai clientes que não utilizam do seu produto e eles estão na sua base sem utilizar, pagando para você, muitas vezes esse cliente fala mal da sua empresa. Como que ele está pagando para você, ele se sente nesse direito. Então, é importante você ter a próxima etapa do seu processo de venda, que é o acompanhamento, o sucesso do cliente. O que você está fazendo para aquele cliente ter sucesso com o serviço que ele comprou, com o produto que ele comprou de você? Qual é a sua parte, a sua responsabilidade para que o cliente tenha resultado? Isso também entra na venda consultiva. Então, a venda consultiva, completamente diferente da venda transacional e relacional, ela está preocupada em se parecer como especialista, certo? Se parecer como especialista, se posicionar como especialista e também qual o resultado que esse cliente tem com o nosso produto, para que assim a gente possa atrair mais clientes satisfeitos e aumentar a nossa lucratividade, porque aí você não vai precisar investir tanto em marketing para novos clientes no mar aberto. Você vai investir mais focado. Então, se eu tenho que aqui na minha empresa 80% dos meus clientes são mulheres, você não tem que anunciar para homem. Por quê? Porque o anúncio para homem ali vai sair caro para você. Essa taxa de conversão é muito baixa. Pega esse dinheiro e joga para a mulher, posiciona mais a sua empresa como mulher e, né, como atendendo mulheres especialistas em mulher, niche ela, deixa ela mais efetiva, pinta tudo de rosa se for o caso, exclua esses 20% aí, não tem problema não. 80-20, 80% é o que vai trazer o lucro para você. Foque, seja especialista nisso. Muitas vezes eu vejo empresas que gastam energia, gastam tempo tentando convencer as pessoas. A venda consultiva não faz convencimento. Se você está tendo que convencer as pessoas do seu produto, do seu serviço, você está falando com o cliente errado. Aí você precisaria ter traçado o perfil do cliente ideal. Tem uma aula dentro da comunidade lá falando sobre o perfil do cliente ideal. Por quê? O perfil do cliente ideal te mostra onde que você tem que pôr foco para trazer esse cliente para a mesa sem ter que gastar tanto tempo. Toda vez que você gasta muito tempo, que você gasta muita energia, você está aumentando o custo de aquisição de cliente. E quando você aumenta o custo de aquisição de cliente, você diminui o lucro. E nós queremos aumentar o lucro da empresa e não diminuir. A função do vendedor, a função do empresário é aumentar o lucro da empresa e diminuir os custos, certo? Aumentar o lucro e diminuir os custos. Aumentar aqui a celeridade, o processo de compra e reduzir o tempo. Essa é a nossa função. Quanto mais a gente faz isso, mais lucrativo se torna e com melhores clientes a gente tem. Então, se você está pensando em aumentar os lucros da sua empresa, aumentar as vendas da sua empresa, definir o perfil do cliente é fundamental. E como que a gente define o perfil de cliente? Novamente, com uma venda consultiva, uma venda próxima. Porque você vai saber qual foi o canal de venda que esse cliente entrou em contato com você, o canal de marketing, né? Ele veio pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, veio de indicação ativa, veio de indicação passiva, veio de uma ligação ativa da sua equipe, veio de e-mail marketing, por onde? Qual foi o canal de entrada dessa pessoa aqui? É uma característica do seu perfil de cliente. E só sabe isso quem faz venda ativa. Porque a venda ativa, você põe investimento ali
nessa venda e sabe em qual canal que está vindo esse cliente. Se eu sei qual canal, através da venda consultiva, que eu acredito que é o modelo de venda que mais é lucrativo, é uma pergunta na qualificação do cliente. Como você descobriu a nossa empresa? Quais foram os caminhos que você traçou? Porque eu estou fazendo aqui, rodando o SPSERI, né, uma outra técnica de venda, a situação do cliente. Qual é a sua situação hoje? De onde que você veio? Como que você está? Sempre com perguntas abertas. Depois disso, eu vou para os problemas, depois implicações e necessidades de solução. A venda consultiva, uma das formas de você introduzi-la é fazendo ou aplicando o SPSERI dentro do seu processo de vendas, né? Utilizando essas questões, perguntas abertas que mapeiam. Perguntas abertas é aquela que o cliente não pode responder com sim ou com não, tá? Ele precisa necessariamente dar uma resposta mais completa. Então, eu vou fazer perguntas de situações, como eu já disse para você, perguntas de problema. Então, e esse tipo de desafio, o que acontece no seu dia a dia? Por que esse desafio você precisa resolver ele rápido? Como que você identificou este problema? Então, tudo aqui é perguntas de problema. Implicações. Então, além da baixa no faturamento, além da estética, quando você está falando da clínica dentária, por exemplo, além da questão visual, quando você está falando do corpo da pessoa, né, o que mais você se incomoda com esse problema de estar acima do peso, de ter aqui, de não ter cabelo como eu estou aqui, talvez você trabalhasse com implante, ou de não ter um sorriso perfeito se você está trabalhando com a estética odontológica. Então, essas perguntas de implicação trazem maior consciência do seu cliente. Então, o nível de consciência e o relacionamento de vendas, né, principalmente na venda consultiva, eles estão ali lado a lado, caminhando junto. E quanto mais junto eles estiverem, mais participativo, mais engajado você colocar o seu cliente no seu dia a dia, maior vai ser a chance, obviamente, de você efetivar a venda. E efetivar a venda de maneira assertiva, sem ficar empurrando para o seu cliente a venda. Eu canso de ver aí em locais o vendedor que quer empurrar, quer fazer a venda forte, a venda de qualquer jeito para o cliente. Aí o cliente acaba comprando e depois ele se arrepende. Se o cliente comprar por emoção e se arrepender, a culpa é sua. Se ele comprar e não aplicar, a culpa é sua. E aí você vai precisar reverter esse cara. Para reverter esse cara, você vai ter que pôr muita energia. Muitas vezes assim você não consegue reverter. E se você não consegue reverter, obviamente, você pode trazer aí um cliente que não fique satisfeito com a sua entrega, por mais que você tenha um ótimo produto, um bom serviço, e se ele não está satisfeito, mais uma vez ele tem o direito de reclamar. Ele reclamando da sua empresa, ele vai virar um detrator dentro do nível, né, do NPS, lá, Net Promoter Score, ele vai virar um detrator, e isso é muito caro para a sua empresa. Uma pessoa falando mal da sua empresa é muito caro para você. Você não tem o direito de deixar uma pessoa falando mal de você. É melhor fazer o que eu falei antes, cessar a venda, não permitir que ele entre antes de mapear muito bem esse cliente. Então, na venda consultiva, vou te falar etapas que existem. Então, primeira etapa na venda consultiva é a identificação de situação do problema. Depois é levantamento de necessidades. Então, o que a pessoa espera, que ela tem de expectativa, além da questão do fornecimento. Olá, Ju, bom dia. Além da questão do fornecimento, além da questão do produto, o que mais que esse cliente está esperando de você? Quais são os problemas que ele tem, além daquele problema que ele falou, as implicações que esse problema traz no dia a dia e a necessidade de solução. Se você rodar o SPSERI. Você pode rodar também outra técnica que eu gosto, que é a MOOC, Motivação, Urgência e Crédito. Então, quais são os motivos que está levando você a tomar a decisão de comprar o nosso produto, de comprar o nosso serviço? Quais são as relações que você tem aqui emocionais com isso, né? O que você vai ganhar ao resolver esse problema? Então, é uma forma de entender a motivação.
urgência, até quando você tem expectativa de resolver, qual é a sua visão de resolução, né? Qual a sua data limite para resolver esse problema, e crédito é quanto você tem ideia de fazer investimento para resolver esse problema, né? Qual é o seu budget para esse problema. Então, quando você tem esses pontos muito claros, com clareza, você consegue fazer uma apresentação comercial, né? Proposta em nível de consultiva, ela não é enviada, ela é apresentada. Então, quando você faz a apresentação da sua proposta, você tem que ir passando por esses pontos em cima do levantamento de necessidade. Porque aquela pessoa que pediu para você, aquela empresa, mesmo que você venda no B2B, tá? Você vende B2B, empresa para empresa, né? Business to business. Mesmo quando você vende no B2B, quem está comprando é uma pessoa. Então você tem que colocar a solução no ponto de vista da pessoa. Essa é a função da venda consultiva. Então quando você coloca no ponto de vista da pessoa, você vai trazer para ela, ó, lembra dentro daquilo que a gente levantou, esse ponto aqui, ó, essa característica é para isso, esse benefício vem dessa característica. Você vai implementando a solução do ponto de vista que a pessoa viu, porque ela vai se sentir tão customizada, tão desenhado para ela, que ela vai diferenciar a sua proposta das demais. Então, proposta se apresenta, jamais se envia, principalmente na venda de consultiva que eu estou te falando. Né? Venda de relacionamento, normalmente a pessoa envia a proposta lá porque, na verdade, a proposta foi ali só pro forma. Mas, de novo, venda de relacionamento não está muito preocupada com a questão do resultado que o cliente vai ter, e isso, no longo prazo, pode trazer problemas para você. Beleza? Então, hoje, o papo de hoje é esse, né? Para falar sobre os tipos de vendas aqui, né? A gente entrou até um pouco mais de detalhe nesse tipo de venda. Se você chegou agora aí, vai poder ver de novo esse vídeo que ele vai ficar liberado aí no nosso Instagram. Se você quer participar comigo aqui, é muito simples, é só pedir a solicitação aí, a gente já fala ao vivo, não tem problema, a gente analisa os números da sua empresa, é algo que eu gosto muito de fazer aqui, é ajudar empresários a aumentar as vendas e os lucros da sua empresa. Todo dia, às 6 da manhã, estou aqui ao vivo com você para conversar sobre vendas, legal? Amanhã é sabadão, estarei aqui também, mais uma vez às 6 da manhã para conversar com você. Se você quer participar, é só entrar às 6 da manhã aqui comigo, enviar sua solicitação e a gente vai fazer uma análise aqui, entender como você pode aumentar as vendas e os lucros da sua empresa conosco aqui, Wanderley Souza, vendedor vencedor. Um abraço e a gente se vê amanhã.